a voz das mulheres. Comunicando, Márcia Mendonça. Pois é, então agora nós vamos voltar com Danilo Cruz. Bom dia, Danilo, seja sempre bem-vindo. E hoje, né, Danilo, a gente vai falar sobre o grupo terapêutico masculino e o que as mulheres têm a ver com isso. Bom dia. Bom dia, Mar. Bom dia, ouvintes da Rádio Excelsior. Bom dia, equipe, a Ivan. A Maravilha está de volta para esta casa. Para mim é um prazer imenso retornar e eu estou aqui falando diretamente do CAP São Caetano, hoje que é meu dia de plantão. Estou aqui trabalhando no plantão. O dia, mas a gente está aqui para poder trazer informação sobre saúde mental, que é tão importante para a população, né, Márcia? Com certeza, Danilo. E eu comecei na abertura do programa falando, né, como surgiu os CAPs, né, que foi um serviço de atenção diária que surgiu após a reforma psiquiatra, né, que substituiu, né, os manicômios, os internamentos, enfim. Mas eu gostaria que você, os sanatórios no Brasil, eu gostaria que você falasse um pouco mais, né, que muitos ouvintes talvez não conheçam, precisam de mais informações sobre o que é o CAPS, como funcionam os CAPs. O CAPS é, na verdade, o Centro de Atenção Psicossocial. Ele é um serviço substitutivo aos hospitais psiquiátricos, ou seja, ele prioriza a lógica do cuidado em território. A pessoa não precisa ficar internada para cuidar de problemas da sua saúde mental. E então, nesse caso, salvo em alguns raros casos, né? Mas nesse caso a pessoa então vai ter a oportunidade de ser tratada no seu território de residência, Sim, com a sua comunidade, com a sua família, e é o CAPS que faz esse serviço. Então a gente tem vários tipos de CAPS que são direcionados justamente para os casos que são ali necessários para as nossas vidas. A gente vai ver, por exemplo, que existe um CAPS que é específico para a área infantil, no caso, infância e adolescência. Sim. Temos um CAPS específico para álcool e outras drogas. Temos um CAPS para os adultos. Tem um CAPS que funciona 24 horas. Então, existem vários tipos de CAPS conforme o que é necessário para cuidar da comunidade, cuidar da população com relação à saúde mental. Isso. No caso, né, deixa eu dar um abraço aqui, Oslima Pimentel, abraço, retribuo o abraço, obrigada também pela sua companhia. Passando para o nosso tema, né, você trabalha no CAPS 2, né, e aí você recebe pessoas com intenso sofrimento psíquico. Como é? Qual é o perfil dos pacientes do CAPS 2? O CAPS do tipo 2 é específico para uma quantidade específica de uma população. No caso, sim, aí, entre 70 mil habitantes e 200 mil habitantes. Seria aí a situação de um CAPS do tipo 2. Sim. Pode ser que seja utilizado em áreas com mais pessoas, mas também é importante lembrar que o CAPS do tipo 2 atende pessoas adultas. Adultas. É diferente do isso, salvo em casos que o CAPS 2 é instalado num município pequeno que precisa de um turno específico para atender outros públicos, como no caso das crianças ou as pessoas com problemas de álcool e outras drogas. Mas aí é uma adequação para o fato de que naquela cidade não tem. Porque originariamente o CAPS do tipo 2 atende apenas adultos, ou seja, pessoas com mais de 18 anos. Sim. Então, isso é especificidade e é óbvio que, conforme a gente tem falado sempre, CAPS só atende pessoa com transtorno mental severo e persistente. Sim. Então, pessoas com transtornos mentais leves não são atendidas em CAPS, elas são encaminhadas para ambulatórios ou são atendidas em regime ambulatorial em CAPS nas cidades pequenas onde não tem ambulatório. Sim, isso ficou bem claro, né? Isso, passando agora mesmo para o tema de hoje, que é o grupo terapêutico masculino, né? E o que as mulheres têm a ver com isso, né? Que a gente colocou
como tema, né? Qual a importância, Danilo, de construir, né, de construir grupos ou desenvolver ações, né, em espaços que necessitam, né, de atuação, de ação positivas, como esse grupo terapêutico masculino? A exemplo, né? Pode ajudar nesse caso, né? Então, a gente precisa perceber uma coisa, que, na verdade, as diversas formas de se vivenciar a masculinidade, quando são alinhadas à questão do transtorno mental, podem ser vividas de uma forma muito problemática pelos usuários do CAPS. Aí a gente vai perceber que a própria noção de masculinidade gera questionamentos e, com eles, também gera a possibilidade de sofrimento psíquico. A gente sabe que existem pessoas que vivem a masculinidade de uma maneira que não é a normativa, que não é o que a gente vê aí como sendo preconizado por uma lógica, por vezes até machista, né, Márcia? Sim. Que, sim. por não viverem dentro dessa lógica, se sentem excluídas, se sentem colocadas em ostracismo. São pessoas que têm dificuldade de lidar com sua própria masculinidade, e justamente por conta disso, elas estão ali na necessidade de cuidarem desse assunto especificamente, para poder não fazer com que isso seja mais uma fonte de sofrimento. Isso. A gente sabe que a problemática, Márcia, do transtorno mental do homem abrange diversos aspectos da vida, como também da comunidade, e dentre esses aspectos, o impacto negativo do machismo sobre os próprios homens, a necessidade de escuta, que por vezes eles não admitem que têm, e a possibilidade de ter um espaço para essa escuta, com o respectivo feedback empático aí para as pessoas, seja de uma maneira continente. Isso é uma lacuna, isso na verdade é uma lacuna que precisa ser preenchida, porque é uma escassez dessa ambiência. Então, por isso, a gente precisa de um grupo dessa natureza. Sim. Danilo, Rosa Santana está dando bom dia e perguntando a você. Danilo, não existe mais manicômios. Caso um paciente com transtorno entre em surto e não ofereça risco à família e sociedade, o que pode ser feito? Nesse caso, quando a pessoa estiver em surto, a gente está falando aí de uma situação de emergência psiquiátrica. Então, a pessoa precisa ser encaminhada para uma emergência psiquiátrica. No SUS, aqui em Salvador, a gente tem 5 emergências, que são o pronto atendimento psiquiátrico, que fica no 5º Centro, nos Barris, ali em frente ao IML, né, em frente ao Nina Rodrigues. Ali funciona 24 horas, tem sempre um psiquiatra lá pronto para atender. Pode ser que demore um pouquinho, porque a demanda está muito alta. Estamos aí vivendo uma espécie de quarta onda pós-pandêmica, né, Márcia? Que justamente vem aí com os transtornos mentais como sendo a pior consequência aí dessa pandemia. Então, por conta disso, há uma demanda muito grande e as pessoas têm demorado de serem atendidas justamente porque muita gente está buscando. Sim. Segundo lugar é o Hospital Juliano Moreira, famoso ali na Arandiba, que pode também dar o aporte, o suporte ali na situação de emergência. O Hospital Mário Leal, que fica ali no IAPI, né, fronte àquele no supermercado grande que tem ali no IAPI, do lado do CAPS, a Liberdade, que é um CAPS específico para crianças que moram na área ali, naquela área específica da cidade. Temos também o CAPS, temos também o hospital, eu falei do Mário Leal, falei do Juliano Moreira, temos também a UPA do Hospital Santo Antônio, que tem psiquiatra, e temos também a UPA de Valéria, que também tem psiquiatra, né, de plantão lá para poder atender a população. Obrigada, Rosa Santana, pela sua participação. Danilo, você disse que existe CAPS 24 horas, não é isso? Isso, é o CAPS do tipo 3. Sim. Aqui em Salvador, a gente tem o CAPS 3, que é específico para transtornos mentais em geral,
e o CAPS 3AD, que é específico para transtornos mentais relacionados ao abuso de substâncias psicoativas, ou seja, álcool e outras drogas. Então, o CAPS 3AD fica em Campina de Pirajá, que é o G. Espinheira, famoso CAPS G. Espinheira. E tem o CAPS 3 Jardim Armação, que fica ali em Jardim Armação, atrás daquele mercado famoso que tem ali também na praia de Jardim Armação, ali por perto, fica um outro CAPS, que é 24 horas. Só que esse CAPS 3 ele atende apenas a sua área adstrita, não atende toda Salvador. Sim. Então tem que ver onde a pessoa mora para ver se é o caso dela ser atendida lá ou não. É isso. Quando eu pensei nesse CAPS, né, esse tipo de CAPS, eu imaginei a pergunta de Rosa Santana com relação a pacientes em surto. Sim. Né? Pacientes em surto, eles podem ficar em observação no CAPS 3 desde que eles sejam residentes da área adstrita. Isso. Né, no caso. E lá não funciona como emergência. E se a pessoa está em emergência e não foi ainda acompanhada, não é ainda matriculada na unidade, ela não vai ser atendida em regime de emergência. A emergência é só esses 5 que eu falei. Sim, certo, entendido, né? Falando mais sobre o grupo, que eu acho assim, importantíssimo, né? Você é o facilitador, como você falou, tem o objetivo de cuidar desses homens, né, que estão em sofrimento mental, né, e histórico, né, de violência. Eu queria que você falasse sobre esse grupo. Então, o grupo foi criado justamente para preencher essa lacuna da necessidade desse espaço que há ali realmente de fala, de acolhimento, de feedback, para que esses homens consigam falar sobre suas emoções, sobre sua forma de viver sua masculinidade. E com isso eles podem falar livremente. É um grupo que eu facilito uma vez por semana. Era às sextas-feiras, mas por conta de uma mudança recente do horário da unidade, a gente teve uma mudança com relação ao horário de reunião, etc. Então eu tive que mudar todos os meus dias, e aí o meu grupo está sendo a partir de hoje, nas quartas-feiras à tarde. E aí ele dura, em média, 1 hora, e é um grupo de encontro. O que significa grupo de encontro, Márcia? É quando as pessoas chegam e não tem uma pauta prévia. A pauta é definida juntamente com os usuários na hora que o grupo começa. Então não tem uma pauta prévia. É um grupo, como se fosse, eu brinco dizendo que é reunião de condomínio. Ou seja, o que ocorrer. O que ocorrer, a gente vai falar a respeito. Se querem falar a respeito, a gente abre o espaço e discute. E aí cada um tem seu momento de fala, tendo, obviamente, que respeitar as especificidades do outro. A gente ali não vai discutir assuntos desnecessários, como, por exemplo, ficar fazendo discussão política, discussão de religião, tentando convencer o outro a entrar na sua perspectiva religiosa. A gente não faz esse tipo de discussão no grupo. O grupo é um grupo em que as pessoas escutam e falam o que elas pensam a respeito daquilo, lembrando que todos precisam respeitar das falas uns dos outros. Sim. São quantos participantes, Danilo? Existe uma média de 10 participantes. Na verdade, seria o ideal entre 10 e 12, mas tem acontecido menos pessoas. Atualmente, a gente tem uma média de 6 participantes no grupo. E por que, Como Danilo? é um grupo aberto, as pessoas podem entrar é aberto. É um grupo aberto. Sendo usuário do CAPS, a pessoa sendo matriculada aqui no CAPS, sendo CAPS 2, aqui no São Caetano. Ele participa desse grupo, se ele quiser, e na hora que ele quiser vir, ele pode vir. No dia que ele também não quiser vir, não tem que justificar a ausência, não tem isso, é um grupo aberto. Então, a pessoa vem, participa, e geralmente os usuários têm vindo com gosto, sabe? Você percebe que existe uma boa vontade, existe um desejo de participarem realmente do grupo, porque é algo que faz bem para eles. Isso. Inclusive, tive um feedback na semana passada de um usuário que falou que a esposa dele está adorando essa participação dele no grupo
justamente porque ele melhorou a capacidade dele de escutar a esposa, de dialogar, de falar o que Que está maravilha. sentindo. Então, esse feedback é bom a gente perceber que está funcionando, né? Danilo, qual o perfil assim, desses participantes? Não, aqui, como são usuários do CAPS, como eu falei, são pessoas com transtornos mentais severos e persistentes. Sim. Então, a gente tem, por exemplo, pessoas que têm esquizofrenia, pessoas que têm transtorno bipolar de humor, num momento grave, no caso, né? Pessoas que têm transtorno esquizotípico, transtornos esquizoides, que têm transtorno depressivo grave com sintomas psicóticos. São pessoas que vivem momentos difíceis na sua vida e, obviamente, a masculinidade impacta, de certo modo, na vivência. Aí a gente vai ver justamente aquilo que a gente tem falado quando vai aí, né, Márcia? A questão da masculinidade tóxica, isso. É verdade, Danilo. Impacta, né? É aquela história, né? O machismo não afeta só as mulheres, mas afeta também os homens, afeta também a saúde dos homens. Sim, exatamente. E a família, enfim, e eles sofrem com isso, né, Danilo? Eu parabenizo você. Então, é você somente como facilitador, né? Facilitador sou eu, né, aqui no grupo. É assim que cada profissional do CAPS ele tem que cuidar de uma quantidade específica de usuários, são os usuários de referência, no caso eu sou técnico de referência atualmente de 46 pessoas, e além disso a gente tem também os atendimentos psicológicos, no caso eu como psicólogo, mas a gente tem aqui enfermeira, terapeuta ocupacional, a gente tem educador físico, a gente tem médico psiquiatra, a gente tem assistente social, a gente tem diversos profissionais de saúde que estão aqui para poder dar esse suporte a essas pessoas. Então, cada um desses profissionais também conduzem grupos terapêuticos. Entendi. São equipes... Eu conduzo 3 grupos. Sim. Um deles é o de masculinidade. Você conduz 3, Danilo? Isso, 3 grupos. Um grupo de masculinidades, um grupo chamado Grupo de Serenidade, que é um grupo para pessoas que têm sintomas ansiosos graves, e um terceiro grupo chamado Grupo Lelé da Cuca, que é no grupo onde a gente vai discutir como são os sintomas psiquiátricos, o que é que a gente pode esperar com relação aos transtornos mentais, o que são os transtornos mentais. A gente tem discussões a respeito do tema dos transtornos mentais e suas características. Aí são grupos heterogêneos, né? São grupos bastante heterogêneos. Né? Existem especificidades. Né? Tem pessoas, inclusive, Márcia, que participam de mais de um grupo que eu conduzo. Então, não é uma coisa específica de a pessoa só participa desse grupo, não. Tem gente que participa de mais de um grupo, então também tem essa possibilidade. Que bom, viu? Agora, a pergunta, Danilo, que não quer calar, né? O que as mulheres têm a ver com isso? Tem muito a ver, viu, Márcia? Quer ver uma coisa que é curiosa, que vale a pena a gente sempre estar pontuando? A gente percebe claramente que os homens aprendem desde cedo a serem másculos, a viverem a sua masculinidade, negando qualquer característica de feminilidade que tenha neles. Particularmente a forma da ternura, passividade, dependência, cuidados dispensados ao outro, a vaidade, todos os assuntos que se remetem ao feminino são evitados, e aí os homens acabam achando que a masculinidade é a negação da feminilidade. E quem se afirma negando o outro só afirma a negação que é. Sim. Então, por isso, a gente tem que tomar muito cuidado, justamente porque, às vezes, o sofrimento vem de perceber que você tem aquele tipo de comportamento, tem ternura, você tem bem-querer, você tem carinho, e isso não faz de você menos homem, não faz de você menos masculino, porque você tem aquelas características. Né? Você não precisa dar aos outros a satisfação de dizer sua mulher estava conversando com outro homem, ela é uma pessoa como qualquer outra, tem direito de conversar com quem ela quiser. Exatamente. Então, por isso, você se sente mais fortalecido. Então, os homens que têm a oportunidade de serem escutados,
vão aprender a lidar melhor com frustração. Sim. E isso faz com que, por exemplo, a gente diminua a possibilidade de uma violência contra as mulheres, de um feminicídio, etc. e tal. Porque realmente a gente vê que homens que não foram treinados a ouvir não de mulheres são mais violentos, mais agressivos, são mais hostis. Então, de certo modo, tem tudo a ver com as mulheres desse grupo, porque vai impactar positivamente na vida delas. Sim. Então, tem sim, né? A gente sabe que vai ter um questionamento durante... A gente tem muito isso no grupo, né? Um questionamento da lógica machista, os próprios homens trazem, aonde eu quero falar sobre isso. Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que ser desse jeito? Eu não queria ser assim, não. Eu queria ser eu mesmo. E aí, com isso, a gente vai discutindo, e é rico de ver, Márcio, como é legal a gente perceber aí a possibilidade de refletir sobre outras formas de ser homem. Isso. É muito rico. É isso. É a rigidez do comportamento, né? O não se permitir causa sofrimento. Né? E aí, quando existe a transformação e a reflexão, as mulheres também se beneficiam. Danilo, a gente vai rapidinho para o nosso comercial e voltamos daqui a pouquinho. A voz das mulheres. Mendonça. Estamos de volta, estou conversando com Danilo Cruz, que é psicólogo, é palestrante, é escritor, é servidor público. Estamos falando sobre grupo terapêutico masculino. O que as mulheres têm a ver com isso? Então, se você quiser participar, fazer alguma pergunta, telefone fixo é o 33287666, ou você pode também mandar mensagem pelo WhatsApp para o 993866138 ou também pelo YouTube. Olha, Vera Lúcia, ela pergunta assim: bom dia. Esse grupo de terapia é feito com pessoas com transtorno mental. Eles participam, conseguem socializar com outros, assimilam o que o grupo propõe? Sim, Márcio. A gente às vezes tem uma visão completamente equivocada do que é uma pessoa com transtorno mental. Que bom. Não estamos falando aqui de pessoas com deficiência intelectual, não estamos falando aqui de pessoas que teriam dificuldade de fazer uma interação social normal, um contato, um diálogo. São pessoas que estão em sofrimento psíquico, mas que continuam tendo sua capacidade de interação e tudo isso é preservado. Então, obviamente, elas conseguem sim. Aí que interessante, né, Márcio? Como a população pensa que a pessoa com transtorno mental não conseguiria nem bater um papo como esse. Isso. É bom até essa pergunta, né, para você esclarecer, né? E obrigada também, Vera Lúcia. Danilo, você já falou sobre a dinâmica, enfim, né? Sobre a periodicidade dos encontros, o número, deu todas essas informações. Mas há resistência de alguns dos atendidos? Não, eles são convidados a participarem. Então, eles não querendo, eles não participam, não tem problema nenhum. Não tem resistência. Pelo contrário, eles têm agora, atualmente, eu tenho percebido que eles têm chamado outros para participarem, porque percebem que está sendo bom para a vida deles. Então, com isso, eles conduzem esses convites para outras pessoas. E aí, volta e meia, alguém me pergunta: eu posso participar também? Eu falo: pode sim participar. Assim, o que a gente tinha de problema? O grupo acontecia na sexta-feira à tarde, então é um horário que a unidade já está esvaziada por conta da circunstância do sextor, né? Que as pessoas geralmente querem ir embora, e aí com isso a gente tinha essa redução. Mas como eu disse a você, hoje a gente está colocando para as quartas-feiras, hoje, um novo horário, e aí por conta disso a gente espera que haja um impacto positivo aí na quantidade de pessoas para que a gente chegue na lotação máxima. Eu acredito, viu? Eu acredito. Quarta-feira é à tarde também, não é? Exatamente, à tarde também. Isso. Como você disse, sextou, né? Sexta-feira à tarde, né? Dá a sensação de que até o CAP está, né, finalizando seus trabalhos. Enfim, eu acho que a quarta-feira... simbolicamente, né?
Então, por conta disso, a gente troca o horário, é até bom para poder testar para ver se esse número de pessoas sobe, aumenta um pouquinho, porque interessados sempre tivemos vários interessados. Agora, por conta do horário, o pessoal, é sexta, poxa, sexta eu já tenho tal coisa para fazer, então sexta eu vou para não sei onde. E aí, com isso, acabava que o grupo nunca chegava na sua lotação máxima. Eu espero que isso mude, que isso vá gradativamente se transformando agora que a gente mudou para quarta-feira. É isso. Eu acredito também. Danilo, a gente sabe que, né, muitos avanços, né, já surgiram, mas, infelizmente, na atualidade, ainda é tabu falar de saúde mental do homem, né? Infelizmente, né? Ainda há muito preconceito. Você concorda? Concordo plenamente, percebo coisas interessantes. Eu tenho insights, inclusive pessoais, viu, Márcia? É Sim, importante lembrar que eu me beneficio também com o grupo. Não sim, dá para a gente pensar que eu estou coordenando esse grupo e também não seja tocado de alguma forma pelo que é dito no grupo, pelo que é partilhado no grupo. Então, eu também sou tocado. Uma coisa que me assusta mesmo muito durante a participação no grupo é perceber que muitos homens temem as mulheres. Existe um temor em relação às mulheres. Olha que palavra importante, né? sim. Os homens temem as mulheres e por isso tem manobras defensivas, por isso tem inclusive reatividades às mulheres e são agressivos a elas porque temem elas. Olha que importante isso, Sim, né? E sim, tem a ver também com do temor a expressar qualquer tipo de feminilidade, a expressar isso, ternura, a expressar passividade, dependência, como a gente falou agora há pouco. isso. E pensar, né, como é importante a gente falar das próprias emoções, como é libertador, né? O autoconhecimento, né? E você administrar, entender os sentimentos bons, como também os sentimentos ruins ou menos bons, não é verdade? Enfim, e saúde mental do homem é importantíssimo para a gente abordar, porque como a gente vê aqui no caso, por exemplo, a maior parte dos homens que são homens que têm transtorno mental severo e persistente, a maior parte é homens. Os transtornos psicóticos acontecem em grande parte em homens, enquanto que nos transtornos que eram chamados antigamente de transtornos neuróticos, acontecem mais fortemente em mulheres. Então, isso já é indício de que existe aí uma necessidade de um cuidado, de uma atenção próxima aos homens, para que eles possam se expressar de uma maneira que não seja através dos seus sintomas. Porque o sintoma está expressando alguma coisa, ele está comunicando alguma coisa ali. Então, que os homens consigam colocar em palavras em vez de atuar nos seus sintomas. E eu acho que você admitir que tem dos dois, um lado masculino, é como meu colega disse, você tem hormônios femininos, a mulher tem hormônio masculino, você admitir isso não vai diminuir a sua masculinidade, não é De verdade? jeito nenhum. De jeito nenhum. Fortalecer, porque você vai ser mais consciente de si como um Isso, ser humano integral e percebendo sua potencialidade, você vai usar melhor isso a seu favor. exatamente. Danilo, a gente ainda tem um minutinho, né? Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre essa experiência. Você tem falado já, né? Da sua experiência de como você aprendeu, né? Mas isso ajuda também até refletir, né, sobre as práticas, sobre a percepção, né, dos serviços que já estão sendo prestados para estes pacientes. Com certeza, para mim é um grande insight. Eu percebo coisas como isso tem ajudado as minhas relações com as pessoas. Ajuda, inclusive, meus pacientes, seja aqui do CAPES ou de fora do CAPES, no meu consultório particular, a minha forma de ouvir sem preconceitos e como isso vai ser mais acolhedor à medida em que eu abranjo a vasta diversidade, porque são muitas falas diferentes no máximo. Eu É acredito. interessante a gente ver como cada homem desse lida com a mulher, lida com a sexualidade, lida com patrimônio, lida com Sim. sonhos, objetivos, aspirações de vida, tudo isso realmente impacta muito em mim e, obviamente, que qualifica o meu trabalho e qualifica a minha vida pessoal também. É isso, é sempre um retorno positivo. E assim a gente conclui. Eu tenho que. Marina está dando um bom dia, Danilo, parabenizando.
para esse trabalho com o público masculino. Obrigada, Marina, também, né? E assim, Danilo, a gente termina 5 minutinhos antes. Eu quero lhe agradecer mais uma vez, né? Até uma próxima, né? É tão bom a gente trazer informações cada vez mais sobre saúde mental. É importante. Muito obrigada. Eu que agradeço, em nome da comunidade, pelo espaço para poder falar sobre esse tema tão importante para a saúde das pessoas, lembrando aquela frase que eu sempre repito, Márcia: sem saúde mental não há saúde. Isso, então, perfeito. A gente precisa cuidar da saúde e incluir a saúde mental. Muito obrigado, um grande abraço e com fé em Deus, até a próxima. Até a próxima, um grande abraço. E assim eu me despeço, agradeço aos ouvintes pela audiência, pela paciência, continue nos acompanhando no 106,1, na M240, pelo YouTube, pelas redes sociais. Amanhã a gente vai falar sobre a lei que foi sancionada, que beneficia as mulheres vítimas de violência doméstica através do auxílio aluguel. Então, veio a representante da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres da Bahia, que é a Camila Batista. Fique com Deus, amanhã estaremos de volta. Vem aí, Heloísa Braga, com o programa Excelsior Turismo. A voz das mulheres. Nossa família é feita de todas as raças. Nós somos